Bom dia, amados! É uma alegria podermos estar aqui mais uma vez. Estamos chegando, o povo começando a entrar. Que você possa ter hoje, pelo menos, convidado mais um amigo para estarmos juntos neste momento, aqui onde estaremos levantando um altar ao Senhor. Bom dia a todos vocês que estão entrando, um povo comprometido com o Senhor, que a cada dia, a cada semana se propõe a estarmos crescendo juntos, buscando a presença do Senhor, buscando um amadurecimento, um alimento espiritual. Olha aqui, nossos irmãos, os nossos queridos chegando, é muito bom. Olha, vocês são minha inspiração, vocês me alegram, vocês me motivam a poder estar compartilhando reflexões com o nosso Deus, e é tremendo quando nós nos reunimos a cada dia, a cada momento, e vamos nos fortalecendo cada dia mais. E não existe outra maneira para enfrentarmos a vida, os desafios, com paz, alegria e ousadia também no espírito. Amém? Então, queridos, olha aqui, estão chegando e nós já vamos dar início. Eu quero dizer que esta semana vai ser uma semana maravilhosa. Nós vamos estar aqui falando de um assunto, de um tema revolucionário que vai nos confrontar, que vai verdadeiramente impactar as nossas vidas, impactar a nossa geração, impactar o nosso dia a dia. E o tema justamente é que nós fomos chamados a fazer diferença na nossa geração. Nós fomos chamados no aqui e agora, levantarmos uma bandeira de justiça, uma bandeira da verdade. E é maravilhoso nós podermos caminharmos dessa forma. Então, eu quero dizer a você uma frase que o pastor Zé Luiz fala continuamente: Deus não vai nos levar enquanto não cumprir o propósito que Ele tem nas nossas vidas. E é incrível como essa frase salta da boca do meu marido, e ele crê assim de uma forma muito profunda, que Deus não vai nos levar enquanto nós não cumprirmos, respondermos. Só que, às vezes, as coisas não dependem só de Deus. Deus tem um chamado, Deus tem algo para você, porque Deus, queridos, Ele não permite experiências desnecessárias. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu para ser mais um nessa terra. Você não nasceu para ser uma pessoa que tem uma vida frenética e trabalha e corre, e dorme, come e levanta de novo e vai nessa roda viva de todo dia. Claro, todos nós temos compromissos, todos nós temos responsabilidades, todos nós temos uma participação na sociedade, na nossa família, mas o que o Senhor quer nos levar neste dia, nesta semana, é inculcar dentro de nós a certeza, a revelação, a força, para que possamos entender que verdadeiramente Deus quer nos usar para impactar a nossa geração. E algumas coisas são necessárias. Então, eu quero sim dizer que
Não do nada, não é do nada que nós estamos aí sendo resposta para Deus. Não, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos assim que muitos homens impactaram a sua geração. E na época do Antigo Testamento, o Espírito vinha pontualmente sobre um profeta e ali Deus falava com eles. Então, queridos, e nós somos um povo privilegiado, porque nós não temos um Espírito que desce apenas pontualmente sobre as nossas vidas. Nós temos um Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus que habita continuamente, fez morada dentro de nós para ser o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos conduz pelo caminho, pela verdade e pela vida. Caminharmos com Jesus, verdadeiramente precisamos andar no caminho. Precisamos ter a ousadia e a intrepidez. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos assim que entre tantos homens de Deus, mulheres de Deus também, Davi se destaca por ter sido um homem corajoso espiritualmente. Hoje eu quero falar de uma coragem espiritual, uma ousadia espiritual. Então esta coragem que nos alavanca, que nos leva para outro patamar, não é uma coragem baseada no nosso conhecimento, no acúmulo de informações. Não é. Por quê? Porque aquilo que é do homem não dura. Não é? De repente, a situação, as crises nos confrontam, mas nós queremos falar de Davi, um homem que tinha uma coragem espiritual. E queridos, e nós vemos que ele teve esta coragem para justamente derrubar os gigantes do seu tempo. Porque todos nós enfrentamos gigantes. Todos nós temos gigantes que se manifestam especificamente numa geração. Queridos, eu tenho meditado muito sobre isso. Nós somos a geração da pandemia. Nós somos a geração que foi afetada pelo coronavírus. Nós somos essa geração. Um dia lá na frente, nós faremos parte da história da humanidade. Da mesma forma que teve a peste negra, que foi uma devastação, não é? Então, nós somos essa geração. Então, não é todos, não são todos, um dos gigantes que nós enfrentamos na nossa geração é a pandemia. E, queridos, para enfrentarmos isso, nós precisamos ter um homem interior robustecido. O nosso homem interior, o nosso espírito recriado e vivificado, ele precisa estar robustecido, porque ele é que vai prevalecer no dia mau. É ele que vai prevalecer quando o nosso homem exterior ficar abatido por alguma coisa. O nosso interior se levanta a cada dia, a cada manhã. E para isso, queridos, nós precisamos ter essa coragem espiritual. Uma coragem aonde você vai se apegar, onde nós vamos nos agarrar, onde vai ser aquela pedra que nos faz saltar para uma nova posição. Porque quando somos enfrentados, queridos, ontem mesmo eu falava com a minha filha, a morte nunca esteve tão perto de nós como agora. A morte que antes parecia ser algo abstrato,
hoje ele é muito palpável com essa questão dessa pandemia. Então, pessoas que tinham suas vidas tranquilas e tinham um certo conforto emocional, conforto de cabeça, que ainda ia demorar para a morte chegar, hoje nós vemos que as pessoas, do nada, elas estão sendo atingidas pelo coronavírus. E tenho recebido muitos pedidos de oração. Mas nós precisamos verdadeiramente estarmos firmes no Senhor. Então a gente tem ouvido hoje tantas falas, tantos depoimentos que falam justamente que o medo atrai, o medo faz com que a resistência, a imunidade caia. Porque nós somos um ser tridimensional, nós somos espírito, alma e corpo. E muitas vezes, por causa do medo, por causa da insegurança, por causa deste pânico, o nosso sistema imunológico é afetado. Nós estaremos desenvolvendo doenças psicossomáticas que vão favorecer a entrada desses vírus ou bactérias. Hoje estão falando que eu acho que até bactérias, não importa o que seja, mas nós somos um povo chamados com um propósito, não é? Deus nos trouxe à terra, Deus nos fez nascer por um propósito. Nós não somos frutos de um acidente, não é? Não, Deus tem um propósito, você é importante. A sua presença nessa terra é importante, você tem valor, nós temos valor, nós temos grandes potenciais, nós temos dons, temos talentos e que muitas vezes, por não entendermos a questão, o momento, o que está acontecendo, nós somos intimidados. Nós somos intimidados. O povo de Israel estava sendo intimidado por um gigante. Era físico, que estava ali justamente confrontando o exército de Deus. E nós, o povo de Deus, e nós, o povo desta geração, temos sido intimidados por falas muitas vezes irresponsáveis. Temos ouvido falas totalmente antagônicas, totalmente contrários. Então, aonde que nós temos que nos apegar? Nós temos que nos apegar no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, não é? Então, bem-aventurado é o homem que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Então, nesta semana estaremos falando sobre coragem espiritual. Sobre você poder e eu fazer diferença na nossa geração e impactar com a sua resposta diante da vida. Queridos, não se permita entrar em crise, porque você está triste com a situação, porque você não entende a situação, porque você está vendo pessoas com comportamentos diversos. Não se deixe intimidar, não entre em crise, porque a hora que você entra em crise, você anda para trás. Não abra mão daquilo que você já conquistou em Cristo Jesus. E esses momentos de crise, esses momentos que nós sentimos uma fragilidade, é justamente a hora, o momento para Deus manifestar o seu poder. É justamente na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Ele se manifesta de diversas maneiras, aonde nós estivermos. Então, abra a tua boca. Você levantou abatido, você acordou com o seu coração pesado, com o seu coração entristecido. Dá um basta. Não permita que isso te torne refém, que isso te roube, porque com certeza o inferno está lançando dardos sobre a sua vida para roubar você
do melhor de Deus para tirar você desta posição de vitória. Você precisa saber quem você é. Você precisa conhecer o seu Deus. Porque o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Faz proezas no nome do Senhor Jesus. Porque não é na minha capacidade, não é. Quantas vezes as pessoas se deixam ficar abatidas, magoadas, entristecidas, deprimidas. E elas se retraem e se deixam ser roubadas. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo quer roubar a nossa fé, ele quer roubar a nossa coragem, ele quer roubar a nossa intrepidez, ele quer roubar o nosso território, ele quer roubar a nossa geração, ele quer afetar a nossa geração. E nós somos responsáveis pelo nosso território. O ano de 2020 é nosso. E é nesse tempo que se chama hoje, que nós vamos fincar uma bandeira de vitória no nome do Senhor Jesus. Abra a tua boca, não para... Aqui a pastora Cris falou, assim, não se deixe ficar paralisado, porque o medo paralisa. Você sabe que o medo é um espírito. E Deus não nos deu espírito de medo. Medo é um espírito que paralisa, que cega, que nocauteia. Não se deixe paralisar. Você é bênção, seja bênção na sua geração, na minha geração. Então esta geração, quando nós olhamos para a humanidade, o povo perdeu o prumo, o povo perdeu o foco. Mas você, homem de Deus, você, mulher de Deus, não perca o foco, não perca o seu prumo, não perca a paz, não perca a alegria. Porque se você perde, é porque você perdeu, você deixou de olhar para Jesus. Eu tive experiências de pessoas em momentos de grandes perdas. Conseguiram passar pelas águas, passar pelo fogo e não ser destruído porque olhava para Jesus. E quando nós olhamos para o Senhor, no livro de Isaías ele diz: Tu, ó Deus, conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Se você olha a circunstância e tenta entender com a tua mente natural, você não vai entender, você vai ficar aflito, você vai ficar confuso. Nós não precisamos entender, não precisamos ver, nós precisamos crer no Senhor dos Exércitos, crer que Ele é maior do que toda pandemia e do que todo pandemônio, Ele é mais. Então, se refugie nele, não deixe a sua mente ficar divagando, minhocando ou tentando filosofar. Não, esta palavra de Deus é espírito e vida. Então Davi foi conhecido por um homem de uma coragem espiritual. E agora Moisés, falaremos deles um pouco nesta semana. E Moisés foi reconhecido como um homem com intimidade com Deus. Queridos, é na intimidade que você conhece o seu Deus. É na intimidade que o milagre acontece. É na intimidade que os seus músculos espirituais são enrijecidos, são robustecidos, são fortalecidos. É na intimidade com Deus. Não adianta você só ficar lendo Bíblia que nem papagaio. Não adianta você ficar jejuando, orando e com motivações erradas. Deus nos ama. Deus quer a nossa vida
próximo dele, amém? Então eu quero encorajar a você que nesta semana nós possamos caminhar de degrau a degrau e sermos adestrados para impactarmos a nossa geração, impactar com amor, impactar com a fé, impactar com a humildade, queridos, humildade, com a simplicidade, com a mansidão, mas com uma coragem espiritual, porque diante de Deus nós nos prostramos e adoramos a Ele de todo o nosso coração, mas diante de Satanás e dos seus demônios, e desde os maiores até os menores, e as obras deles, nós exercemos autoridade espiritual, e no nome do Senhor Jesus seremos mais do que vencedores, amém, queridos? Então que você faça, repete após mim: Pai, em nome de Jesus, eu fui chamado a fazer diferença na minha geração. Eu não sou uma pessoa qualquer. Eu não sou mais importante ou mais que qualquer pessoa, mas eu tenho a tua vida em mim, eu tenho o teu poder em mim. Por isso, você que está abatido, levanta aí na sua casa, levanta em nome de Jesus, rejeite todo tipo de pensamento de derrota, de morte, de confusão e de perturbação. Rejeita em nome de Jesus. Levanta e resplandece a luz de Deus na sua vida, porque o Senhor já veio. O Senhor está no seu coração e no meu coração para nos levar a um andar de vitória. Amém, meus amados? Amém? Que Deus lhe abençoe, que você se sinta abraçado nesta manhã e diga: vou fazer diferença no dia de hoje. Vou fazer diferença. Da minha boca sairá vida, da minha boca sairá poder. Eu não tenho nada a ver com as obras infrutuosas de Satanás. Eu sou livre, diga: eu sou livre para viver na presença do Senhor. E que o amor de Deus seja derramado sobre a sua vida, porque o amor de Deus lança fora todo medo, toda confusão e toda perturbação. Comece essa semana com espírito de vitória, com espírito de coragem, com espírito de ousadia. Você vai ver céus e terra se moverem a seu favor. Amém, queridos? Grande beijo, shalom para todos e vamos que vamos. Amanhã estaremos novamente às 9 horas. Compartilhe com seus amigos. Nós teremos esta live no IGTV e também lá no YouTube. Vai ouvindo, colecione para você ouvir. Tem pessoas que estão ouvindo de novo, todas as lives da semana para serem fortalecidos. Grande beijo, fica com Deus.